Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26. Vamos começar a leitura no versículo 8. 26, capítulo 8. Paulo, falando perante o rei Agripa, no versículo 8 ele começa dizendo: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Todos nós por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém. Nós lembramos que o primeiro testemunha da ressurreição foi Madalena. Ela saiu gritando: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Naquele domingo, começou uma confusão muito grande em Jerusalém. Começou. Porque, primeiro, os saduceus, eles negavam completamente qualquer possibilidade de ressurreição. Segundo,
Jesus Cristo tinha sido crucificado, morto e enterrado no túmulo de José de Arimateia. O que aconteceu? Aconteceu a ressurreição. E neste momento, esta notícia causa um tumulto muito grande na cidade de Jerusalém. E com isso, procuram. E cadê o corpo? Os guardas foram obrigados a dizer que os discípulos de Jesus Cristo haviam roubado o corpo à noite. Mas por que vocês deixaram roubar? Nós estávamos dormindo. E se estavam dormindo, como é que viram que eles roubaram? Então, a mentira ficou aberta no ar. Mas, na realidade, a negação era da ressurreição. Agora começam as coisas a se mover. Jesus Cristo ressuscitou. Todos eram obrigados a negar. Jerusalém toda conhecia o fato de que o Nazareno foi crucificado. Aquilo foi público e notório. Ele carregou a cruz publicamente durante o dia. E foi crucificado no Monte da Caveira. O Monte da Caveira é fora da cidade, mas é caminhando para a cidade. Quando você vai chegando em Jerusalém, naquela época, esta montanha ficava numa escarpa grande, visível de todos. E aqui embaixo passavam as caravanas que entravam na cidade. Esse monte, por causa de estar carcomido, de estar erodido, desgastado pela ação de ventos e de chuvas, por alguma razão, formou uma imagem de uma caveira. Quando se olha nas fotos mais antigas, se vê perfeitamente. Por isso é chamado o Monte da Caveira, ou Gólgota. É o Calvário. Então, ali eram pendurados os crucificados, para que todos que entrassem na cidade pudessem ver, pudessem dar gargalhadas aqui debaixo, pudessem instigá-los e humilhá-los. Essa era a situação. Então a crucificação de Jesus foi algo assim, público, notório, conhecido de todos. Só que agora, aonde está o corpo? Ele não ressuscitou. O sinédrio que o condenou à morte não podia admitir que eles condenaram o Messias à morte. Então começaram a negar. Só que uma verdade da ressurreição ninguém pode esconder. Mesmo porque ao terceiro dia não apenas ele ressuscitou, mas ele apareceu. Ele falou primeiro com Madalena, depois ele fala com os discípulos, ele anda com os discípulos de Emaús, e Jesus Cristo fica na terra 40 dias, e foi visto por muitos, e de vez em quando ele aparecia aos discípulos. Então, era impossível esconder uma verdade dessa. Mas, de uma hora para outra, a ressurreição de Jesus Cristo começou a ser um ponto de discussão, de ameaças, porque os fariseus não admitiam, os saduceus não admitiam. Então, e os discípulos? Logo depois de 10 dias que Jesus sobe aos céus, vem o Espírito Santo, no momento crucial da notícia da ressurreição. Por quê? Vamos olhar aqui. Aquelas festas que Deus indica
em Levítico 23 não são, como muitas pessoas pensam, festas de Israel, são festas do Senhor. Em Levítico 23 está escrito, quando Deus diz para Moisés, Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Que festas são essas? Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, estas festas eram santas convocações do Senhor. E quando era a época dessas festas, os judeus subiam a Jerusalém, não importa onde eles estivessem. E muitos judeus que estavam esparsos, que eram chamados judeus helenistas, aqueles que não estavam em Jerusalém, eles vinham para adorar, eles vinham para entregar o seu dízimo, eles vinham para celebrar, porque era santa convocação, era festa de Deus para o seu povo celebrar. Então, na Páscoa, Jesus Cristo foi sacrificado. Se você olha o calendário das festas aqui, a partir de Levítico 23, ao terceiro dia da Páscoa, é a festa das primícias. Jesus Cristo ressuscita como primícia dos homens para Deus. Só que 50 dias depois da Páscoa é Pentecostes. Então Jesus fica 40 dias na terra, sobe e depois de 10 dias o Espírito Santo vem 50 dias. Tudo contado. Quando nós vemos o Evangelho e as festas, nós vemos as datas todas certinhas batendo, porque na Bíblia não tem confusão. Então, para a festa de Pentecostes, Jerusalém, que hoje ainda é pequena, naquela época era menor ainda, há 2000 anos atrás, estava cheia, apinhada de judeus, tantos que vieram da Galileia, como os que vieram de fora. A Bíblia diz que só ali existiam 17 línguas diferentes. 17. Todos aqueles judeus que estavam ali eram piedosos, a cidade estava apinhada de judeus piedosos. Os discípulos estavam todos fechados numa sala, sabendo da ressurreição e esperando o Espírito Santo. A Bíblia diz que de uma hora para outra ouviu-se um som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre todos eles que estavam na sala, línguas como de fogo, e cada um passou a falar numa nova língua as maravilhas de Deus. Só que o que é que eles falavam nessa língua diferente? As maravilhas de Deus. Eles estavam louvando, falando na língua que o Espírito mandou. Vocês já imaginaram o que aconteceu ali? 17 idiomas diferentes. Eles que nunca tinham falado outra língua, eles eram galileus. Na realidade, quando a Bíblia diz em Atos 2, não são porventura todos galileus estes que aí estão, e como pois os ouvimos falar em nossa língua materna, quer dizer, não são todos esses uns caipiras? Como é que eles estão falando a nossa língua? Eles começaram, só que na hora que veio o poder, veio o Espírito Santo,
Eles não puderam mais ficar naquela sala, eles abriram as portas, só que o barulho do vento impetuoso não foi só ali. Então eles saem anunciando as maravilhas de Deus, e os que estavam lá fora, cada um ouviu na sua própria língua. Pentecostes anuncia que as maravilhas de Deus serão pregadas em todas as línguas debaixo da terra. Pentecostes, por isso, é a festa do evangelismo, não é? Agora, fora o anúncio da ressurreição, que estava perturbando o ambiente de Jerusalém, tem também a vinda do Espírito Santo com todo o poder. Vocês acham que havia algum sinédrio que ia impedir esse povo cheio do Espírito Santo de anunciar as maravilhas de Deus? Ninguém. Porque ninguém cala a boca de uma pessoa que está cheia do Espírito. Ninguém cala a boca de uma pessoa que tem um fogo queimando pelo amor de Cristo. Ninguém vai para a forca falando, vai para a fogueira falando, ninguém cala. Então, foi isso que aconteceu. Eles tinham o testemunho da ressurreição, porque eles viram Jesus preso, eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus morto, mas eles viram o Senhor ressuscitado. Então, eles tinham um testemunho. Ninguém ia dizer para eles e convencê-los de que a ressurreição era uma mentira, porque eles sabiam, eles viram. Agora veio o poder, e quando veio o poder, Pedro abre a boca e fala, e no sermão de Pedro, onde Pedro deixa claro: nós assassinamos o nosso Messias, nós assassinamos o filho de Davi. 3.000 pessoas creram, se arrependeram. Quando as pessoas perguntaram para Pedro: e agora, que faremos? Ele diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas se renderam a Jesus e o Espírito Santo veio sobre eles. Agora, a igreja em Jerusalém tem 3.120 pessoas. Daí em diante, a igreja só cresce, cresce, cresce. E ninguém cala a boca, porque está todo mundo cheio do Espírito. E a notícia da ressurreição cresce. E segundo a visão dos judeus, o perigo de anular a lei de Moisés. Entram os defensores da lei e procuram os cabeças da desordem que eles achavam, que era Pedro e João. Os três vão entrando no púlpito, no templo. Havia um homem coxo de nascença, há anos era levado diariamente ali para pedir esmola. Todo mundo conhecia e sabia que ele era aleijado, coxo de nascença. Os sacerdotes passavam diariamente e viam aquele homem ali. Todo o sinédrio conhecia a maldição daquele homem. Pedro chega lá com João, cura o homem pula para dentro do templo. Tem um testemunho maior de poder? O milagre estava andando diante deles. O milagre estava em pé diante deles. Eles sabiam que o homem antes era aleijado, mas eles negam o milagre diante deles. Eles negam. E eles mandam prender Pedro e João. Só que, com este milagre do coxo
do templo, da porta do templo chamada Formosa, mais 2.000 pessoas se convertem. Agora a igreja está para lá de 6.000 pessoas. E assim eles vão de perseguição em perseguição, e o desejo deles era calar a boca, proibir que se falasse, mas não dá. Então vamos matar. E foi assim que no capítulo 7, nós vemos o mesmo sinédrio que condenou Jesus à morte. Condenou Estevão à morte por apedrejamento, porque ele blasfemou. E quem conduzia toda essa rebelião era também um jovem promissor, um jovem chamado Saulo. Ele era da cidade de Tarso, na Cilícia. E Saulo era um proeminente fariseu, ele era do Sinédrio. E ele era um rapaz inteligentíssimo, de uma família que tinha uma condição financeira boa, que o trouxe de Tarso para Jerusalém para aprender mais e mais da lei, aos pés do político religioso chamado Gamaliel. E quando Paulo toma a frente como defensor, para defender a pureza da lei de Moisés, ele estava disposto a matar todos os crentes. Todos. E ele fez como ele testemunha aqui. Ele testemunha. Assim procedi em Jerusalém. Assim eu procedi. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerquei muitos dos santos em prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, os perseguia. É ele que está dizendo. Tudo o que ele vê, você vê a ira, o ódio que vinha sobre a igreja que tinha acabado de nascer. Por quê? Por causa do testemunho da ressurreição. As pessoas que andaram com Jesus, elas viram Jesus morto, e depois viram Jesus ressuscitado. Eles tinham esse testemunho vivo. Só que aqueles que não viram Jesus antes e não viram Jesus ressuscitado, recebem o Espírito Santo. E é esse Espírito que vem dentro de nós até hoje, dando testemunho da ressurreição. Eu não estava lá, mas o Espírito que estava lá vem habitar dentro de mim e dá testemunho. Ele ressuscitou, sim. Então agora, são muitas pessoas dando testemunho da ressurreição. Depois da morte de Estevão, houve uma desavença muito grande. Os crentes saíram dali e se espalharam por muitas regiões. Ficaram apenas os judeus, ficaram apenas os apóstolos. E a Bíblia diz em Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha que perseguição. Ele se incumbiu, ele, de acabar com a igreja.
E ele está contando o testemunho dele aqui para o rei Agripa. E no caminho para Damasco, mais ou menos uns 6 dias de Jerusalém a Damasco, de cavalo. Damasco era uma cidade que tinha por volta de 40 sinagogas. E quem frequenta a sinagoga é judeu. Só que dentro da sinagoga estavam muitos judeus que criam em Jesus Cristo, que criam na ressurreição, porque já tinham se rendido a Jesus. E no caminho, Jesus Cristo aparece para Saulo. A Bíblia, ele diz que ele viu uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor deles. Todos caíram por terra, e ele ouviu a voz falar com ele em hebraico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui configura a palavra de Jesus Cristo, que tinha dito: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Está perseguindo a igreja? Não, é a mim que está perseguindo. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está contando o testemunho, o que foi que aconteceu com ele. Por quê? Porque a negação dele era negando a ressurreição. Eu queria que você pensasse um pouquinho o que foi que aconteceu com Paulo ali. Quando Paulo sai de Jerusalém para Damasco, ele tinha certeza absoluta que os discípulos de Jesus Cristo eram embusteiros, que a ressurreição era uma mentira, e que eles estavam contaminando a lei de Moisés. Só isso. E ele ia acabar com isso. Ele ia acabar com todo esse povo. Ele não podia aceitar uma coisa desse jeito. E quando ele vai andando, o próprio Jesus vem falar com ele. Então ele diz: então, ele está vivo. Ele falou comigo. E se ele está vivo, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós crucificamos o Messias. Isso tudo ali no chão. Ali no chão, no caminho de Damasco. Ele chegou à conclusão: eu não sei como aquele rapaz não enlouqueceu. Ele teve todo o testemunho de uma vez só. E Jesus Cristo diz para ele: mas levanta-te e vai para a cidade, que lá te dirão o que deves fazer. Ele ia para arrebentar com a igreja que estava em Damasco. E com certeza os crentes de Damasco estavam orando e jejuando para que Deus não permitisse que ele fizesse em Damasco o que ele fez em Jerusalém. Então as famílias dos filhos de Deus em Damasco estavam todas sofrendo, porque eles tinham o testemunho. E o testemunho é o Espírito Santo em nós, nos dizendo o que é a verdade. E agora seus filhinhos, suas esposas, maridos, como é que ia ser? Ia chegar o assassino sanguinário Saulo de Tarso para arrebentar com a igreja que estava em Damasco, porque eles tinham o testemunho da ressurreição. E quando Paulo, que é Saulo aqui, chega ainda a Damasco, ele já chega cego, tendo o conhecimento da ressurreição, tendo o conhecimento de que eles assassinaram o Messias, tendo o conhecimento de
toda a perseguição que ele fez aos filhos de Deus? É assim que ele chega. Por 3 dias não come, por 3 dias não bebe. Ele vai, não é? Ele parte, ele vê o Senhor. Agora ele tem um testemunho igual o de Madalena. Madalena sai dizendo: eu vi o Senhor. Para o resto da vida de Paulo, ele vai gritar o mesmo testemunho: eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Nós sabemos que quando Paulo estava lá, a Bíblia nos fala no capítulo 9 de Atos, que quando ele estava na casa de Judas, não é? E Jesus Cristo vai falar com um dos seus discípulos em Damasco. Um discípulo como você, como eu. Disse assim: Ananias, dispõe-te e vai à casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe sobre ele as mãos para que recupere a vista. Eu queria que vocês vissem o susto do pobre irmão Ananias. Ananias era um homem piedoso, um judeu piedoso, crente, cheio do Espírito, discípulo de Jesus Cristo. Ananias disse: o que é isso que está acontecendo aqui? Nós estamos jejuando e orando para este homem não chegar aqui. Agora que ele chegou, ele está cego. O Senhor quer que eu vá curar? O que está acontecendo? Não é melhor que esse homem fique cego, essa peste? Ananias parou, o susto dele foi grande, ele era um homem santo, simplesmente disse, praticamente disse: Senhor, o Senhor está por fora, o Senhor não sabe das coisas que eu sei. Deixa eu lhe dizer o currículo dessa fera. Ele, de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males ele fez à sua igreja lá em Jerusalém. O Senhor sabe o que ele veio fazer aqui, Senhor? Ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Quando Paulo pediu as cartas para ir para Damasco, a notícia já tinha chegado. Entre os crentes, você sabe que a notícia anda. A coisa vai rápido. Eu chamo mocotó móvel. Por quê? Não tinha internet. Não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Eles já sabiam. A igreja já estava unida em oração. Mas Deus sempre faz acima do que nós pensamos. Deus deixou o homem ir para chegar lá convertido. Foi muito mais lindo do que a igreja podia imaginar. Jesus Cristo ouviu o cuidado daquele discípulo e disse: não, Ananias, mas vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis e gentios e até perante o povo de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. Eu não sei se alguma vez você já se colocou no lugar de Ananias. Não sei. Mas eu já me coloquei muitas vezes no lugar de Ananias. E no caminho da minha casa, até a casa de Judas, onde estava Saulo, muitas vezes eu parei sem vontade de chegar lá. Porque Ananias
tinha na mão dele a solução. Ananias tinha a cura para a vista de Saulo. Ananias tinha tudo para Saulo começar um ministério. Mas ele tinha que crer em Jesus Cristo ou crer no que ele sabia a respeito de Saulo. O currículo de Saulo era o pior. E eles sabiam o mal que aquele homem era uma fera sanguinária contra os discípulos de Jesus Cristo. E agora, como é que Ananias chegar diante do homem desse? E se esse homem estivesse fingindo? Então, mas ele tinha um comando de Jesus que lhe apareceu. E ele, como discípulo obediente, foi. E quando ele chegou na casa de Saulo, na casa de Judas, onde Saulo estava hospedado, ele entrou, simplesmente impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Esse homem ouviu a voz de alguém que ele ia matar, chamá-lo de irmão, e dizer para ele: eu estou aqui em obediência. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olhe bem o que está acontecendo. Olhe o testemunho. Não bastou para Paulo o testemunho do caminho, do encontro com Jesus. Ele ressuscitou. Mas agora ele tem o testemunho do poder que estava na igreja, no poder que estava nos filhos de Deus, o testemunho da cura. E quando ele impõe a mão sobre Saulo, as escamas da cegueira caíram. O primeiro rosto que Saulo viu foi o rosto de alguém que ele foi ali matar. O rosto de Ananias. Eu posso imaginar, e eu gosto de imaginar a coisa, o sorriso de Ananias. Eu posso imaginar a alegria daquele momento. A Bíblia não diz nada mais. Levantou-se e foi batizado, a Bíblia diz. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora ele é um discípulo. Agora ele tem um testemunho. Para ir com este testemunho, sofrendo pelo testemunho da ressurreição, até oferecer a sua vida sendo decapitado. O testemunho da ressurreição, contra o qual ele lutou tanto. Quantas vezes, meus irmãos, nós esquecemos que nós temos um testemunho maior aqui dentro, que nós temos um testemunho que grita forte, que nós temos um testemunho para entregar. Esse testemunho é um grito, é um fogo que tem aqui, é uma certeza tão grande. Eu não estava lá há 2000 anos, mas o Espírito que estava lá está aqui. E ele me diz tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo agora, não é? Vem esse testemunho da ressurreição, vem habitar em nós. Algo que foi tão perseguido, algo que foi proibido anunciar. Hoje as pessoas anunciam tanta mentira, mas o testemunho da vitória contra a morte, ninguém anuncia.
nós somos vitoriosos contra a morte, porque Jesus Cristo, homem ressuscitado, já está entronizado nas alturas, e já disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O poder sobre os céus e a terra é dado ao homem, Filho de Deus, que venceu a morte. E quando você está em Cristo, você já venceu a morte. Estar em Cristo significa ter tudo que Cristo tem. Você não entra mais em julgamento. Você já passou da morte para a vida. Você tem vida eterna. Você não precisa temer. Logicamente, que ninguém aqui quer morrer, ninguém tem instinto suicida. Mas você sossega, sabendo que você já entrou no descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Porque quando você entra em Jesus, você tem tudo resolvido, não é? Olha, esse Espírito da ressurreição é que está em nós, e nós precisamos testemunhar de Jesus Cristo onde nós estivemos. Você vê que a partir daí, você lembra o que aconteceu na casa de Cornélio? Jesus Cristo disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, porque Jerusalém fica na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que entre Jerusalém e os confins da terra fica Samaria. Por que Jesus botou Samaria no meio? Porque Samaria é um corredor. Samaria é uma ponte intermediária entre judeus e gentios. Porque os samaritanos eram judeus híbridos. Eu costumo dizer judeu vira-lata. Porque eles se misturaram. Eles não eram raça pura. Desde que houve a divisão das tribos, as tribos que ficaram para o norte tiveram sua capital em Samaria. As que ficaram no sul ficaram nas montanhas com a capital em Jerusalém. Esses que ficaram aqui para Samaria se misturaram com outros povos. Então eles não permaneceram com a pureza da raça. Então são chamados samaritanos. Eles tinham o seu próprio culto, o seu próprio sacerdócio, o seu próprio Deus. Eles adoravam no Monte Gerizim. Você lembra que a mulher samaritana disse para Jesus: Senhor, nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Qual é o lugar certo da adoração? Eles tinham o seu próprio sacerdócio, eles tinham o seu lugar de adoração, que era no Monte Gerizim. Eles não eram judeus, eles eram judeus samaritanos. Então, Samaria passa a ser um lugar intermediário para o Evangelho. Quando sai dos judeus até chegar aos gentios, ele passa em Samaria. Você vai ver Deus fazendo o movimento certinho. O Evangelho começa ali em Jerusalém. Lembra que lá em Mateus 16, Jesus Cristo diz assim para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Pedro recebe as chaves. Depois que ele diz para Jesus: Tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Pedro usa as chaves para abrir o reino dos céus primeiro para os judeus no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Ele usou, ele abriu, houve conversão. Depois ele vai no capítulo 8 de Atos, ele abre o reino para os samaritanos. Ele vai lá com Pedro vai lá com João, e eles impõem as mãos para que o povo recebesse o Espírito Santo. Olhe bem, você que é presbiteriano. Aqui em Jerusalém, Pedro falou, fez o discurso, o povo disse: e agora que faremos? Pedro diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Pá, o Espírito Santo vem sobre todo mundo. Ninguém impôs as mãos. Aqui em Samaria vai ser diferente. O povo já tinha o batismo de João, mas o povo sabia da ressurreição, cria na ressurreição, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E Pedro e João vão lá, capítulo 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Você está vendo? O método aqui para receber o Espírito Santo é impondo as mãos e orando, em Samaria. Então Pedro aqui vai usar a chave do reino para abrir o reino para os samaritanos. Daqui a pouco é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O evangelho tem que ir para os gentios, porque o evangelho chegou no povo misturado, de judeu com gentil, mas gentil puro, raça pura de gentil, ainda não tinha chegado. Então, tem aquilo que vai acontecer na casa de Cornélio, o centurião, que morava em Cesareia. Olhe bem, Cesareia morava um centurião da corte chamada Italiana. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, que dava muitas esmolas aos pobres com toda a sua família e de contínuo orava a Deus. Você vai dizer: este homem é um crente. Não. Porque Deus determinou, a partir do dia que ele enviou seu filho, morreu na cruz, ressuscitou, se quiser chegar a mim, vai ter que vir pelo meu filho. Meu filho é a porta, meu filho é o caminho. Ninguém pode ser bonzinho do jeito que for. Se quiser chegar a mim, a partir do meu filho, tem que ser filho. E para ser filho, tem que vir através do meu filho. Por isso Jesus diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, renda-se ao Filho e você chega ao Pai. Esse é o método de Deus. O pobre do Cornélio era piedoso mais do que você e mais do que eu. Temente a Deus mais do que muito crente. De contínuo dava esmola aos pobres com toda a sua família. E de contínuo orava a Deus. A oração de Cornélio ficava assim, ó. Ficava batendo na porta, subia como memorial, mas não entrava. Não entrava porque não vinha através de Jesus. Mas esse homem fez, esse homem queria, Deus tomou providência. Mandou um anjo lá. Olhe o que foi que aconteceu, preste atenção. O anjo disse para Cornélio: Cornélio, você manda alguém aí, um dos seus homens, lá em Jope,
manda, e vai chamar um homem chamado Pedro, Simão. Ele está na casa de Judas, curtidor, que está à beira do mar. Me diga uma coisa, Jope, hoje é Jafa, está junto de Tel Aviv. Cornélio morava em Cesareia. Quem é que morava em Cesareia? Gente fina que a gente conhece. Filipe, o evangelista. Filipe, a Bíblia diz Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Por que o anjo não disse para Cornélio, vai chamar Filipe? Estava ali de junto. Por que é que manda chamar Pedro, que estava a 2 dias de distância? Porque o Cornélio era gentio. Quem tinha chave para abrir a porta do reino para os gentios era Pedro, não era Filipe. Então Pedro tem que vir para usar a chave do reino pela 3ª vez. Nunca mais Pedro abriu. Ele abriu o reino para os judeus no dia de Pentecostes, Atos 2. Abriu o reino para os samaritanos, Atos 8. Abriu o reino para os gentios, Atos 10. Nunca mais, não precisou mais. Você entendeu? Pedro não foi o apóstolo dos gentios, mas ele usou a chave que ele recebeu de Jesus. Porque a partir do momento em que o evangelho chega aos gentios, ele vai até os confins da terra, porque até os confins da terra todo mundo era gentio. Agora, se nós olharmos o que foi que aconteceu na casa de Cornélio, Pedro começou a pregar Jesus. Começou. A Bíblia diz, no capítulo 44, Pedro ainda estava falando de Jesus, e eu vou dizer, é difícil calar a boca quando a gente está falando de Jesus, e tem aquele testemunho de quem viveu, de quem foi curado, de quem viu o ressuscitado, de quem andou com ele, de quem recebeu o Espírito Santo. Agora Pedro está falando de Jesus para os gentios. O Espírito Santo não deixou Pedro dizer amém. A Bíblia diz assim, no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que significa? A partir daquele dia, o derramar do Espírito para os gentios é o seguinte: você ouve a palavra, você crê, você recebe o Espírito Santo. Não precisa ninguém impor as mãos para você receber, como aconteceu em Samaria. Entendeu? Porque hoje é o seguinte, eu tenho que orar com você para você receber o Espírito Santo. Eu tenho que pregar Jesus e pedir a Deus que atisse a sua fé. Você crê, o milagre aconteceu lá dentro. O testemunho vem. A palavra de Deus diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, recebereis, sereis marcados, carimbados, selados com o Espírito Santo.
Você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você crê, você é selado pelo Espírito Santo. A partir da primeira pregação para os gentios. Então, por isso, nós precisamos pregar a palavra de Deus, a verdade da Escritura. Porque quando você prega, o Espírito testifica no seu coração. E aí vem o testemunho da ressurreição. E o Espírito ressuscita o espírito que estava morto em você. E tem uma ressurreição em você. E você será ressuscitado, um testemunho para sempre. Um testemunho da ressurreição. A primeira a testemunhar foi Madalena. E depois todos os discípulos, até Paulo, que queria calar a boca dos outros, gastou a vida testemunhando que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vive para sempre. Esse tem que ser o nosso papel. Um papel de testemunho da ressurreição. Ele vive, e Ele vive em nós, e reinará para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém.